Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 48. Um bom dia para você. Começa o seu Virtual News desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 9h mais 48, 9h48. Quinta-feira, dia 27. Vou dar os parabéns para as pessoas que fazem aniversário nesta data, para você que faz aniversário nesse dia 27. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Quinta-feira, participação de André Lima nos comentários, na operação técnica Maria Clara. Um bom dia para Maria Clara, um bom dia para o André, que fez aniversário ontem, né? Parabéns aí. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado pelos parabéns que você me mandou ontem. Completei 43 primaveras. Quero agradecer a todas as pessoas que disponibilizaram um tempinho para poder mandar uma mensagem. Ainda vou respondê-los, né? Todo mundo, que é um carinho muito... É muito gratificante. Eu também faço isso quando vejo os amigos fazendo aniversário. Eu vou lá, mando um parabéns. E eu tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Obrigado. O pessoal perguntando onde vai ser o churrasco. Eu falei que não vou fazer churrasco. Eu saí com a família ontem, a gente foi só comer um negocinho. Porque fazer aniversário durante a semana é puxado, viu? É complicado. Complicado, cheio de coisa pra resolver. Ainda tinha marcado com um cliente ontem. 3h30 pra ele ir lá, e liguei pra ele. Falei, pô, e aí, tu não vai vir? Pô, André, aqui, como hoje é teu aniversário, eu achei que você não ia nem trabalhar. Pô. Hoje tivesse dito antes, né? E o Dr. Iares, que é um parceirão, legal. Falei pra ti que a gente que é trabalho sério, né? De verdade. Então a gente, certo, se pudesse, né, Márcio? Bacana. Se pudesse, mas não. Mas obrigado a todo mundo, obrigado a você também que mandou uma mensagem muito bacana pra mim. E eu só tenho a agradecer a todos os amigos. É isso aí. Virou mais primaveras, é isso aí. 9h mais 50. A gente estava conversando aqui sobre terra plana, né? Tem essa discussão da terra plana. Eu acho melhor CPI a gente... da terra plana, quer dizer... Melhor a gente avançar nesse tema aí, porque olha... Vamos aterrissar em uma outra dimensão. Vamos para as matérias, algumas manchetes desta manhã de terça-feira. Principais notícias nesse dia 27/4/2023. Para não passar em branco, OMS alerta para risco de vazamento de vírus perigosos no Sudão após guerrilha ocupar laboratório. Nubank, erro no aplicativo faz saldo desaparecer e clientes reclamam na internet. Ministério Público de Paris anuncia recurso contra a absolvição da Airbus e Air France por acidente no voo Rio-Paris. Papa Francisco permitirá pela primeira vez que mulheres votem na próxima reunião dos bispos. Salles quer turbinar candidatura a prefeito com aparição ao lado de Bolsonaro e Tarcísio. Soraya Tronic é internada na UTI após apresentar quadro de crise alérgica. Haddad, Tebet e Campos Neto debatem nesta quinta-feira no Senado. Qual que você escolhe, André? Não, eu queria falar só do Nubank ali, porque não é a primeira vez que reclamam isso, viu? Inclusive a minha nora, meu filho também, eles já reclamaram de ter acontecido episódios de o aplicativo dar problema. E não é às vezes o saldo sumia, às vezes você não conseguia conectar, né? Às vezes aparecia saldo menor do que o real. E eles ficaram até com medo. Acho que inclusive esse foi um dos motivos que o Nubank está passando por um problema de confiança, viu, Márcio?
Pessoal, se você for ver, ela também tá. O banco que controla o New Bank também está com problema. Não é um banco, é um fundo de investimento. E o pessoal está preocupado, porque a gente já discutiu a respeito dessa coisa de conta digital. Você não tem uma agência física para depois ir lá, sabe? É muito difícil. Para quem você vai reclamar? Qual a sede do banco? Qual o endereço? Onde é que está esse banco? Onde é que está a condição física dele? E o Nubank, na verdade, ele não é um banco, ele é uma conta de pagamentos. É um local onde você coloca dinheiro, recebe dinheiro e efetua pagamentos. Não é uma conta bancária, então, é diferente. Mas ele tem uma garantia, porque todo investimento em banco, todos os depósitos em bancos, até um determinado valor, ele tem uma garantia por parte do governo. O governo garante. Sim. No caso do Nubank, ele está garantido? Então, aí eu vou me... então, essa é a questão, porque muitas vezes... Deve estar. Isso tem que ser uma responsabilidade do governo, nessa condição, quando você abre, porque tudo isso tem uma autorização legal. Não, ela funciona conforme lá o CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliários. Mas tem que ser colocado para a população, olha, até tantos mil. Você lembra da questão quando quebrou os bancos, lá, o americano ia quebrar o quarto banco, o pessoal falou, pô, peraí, porque até $250 mil o governo garante. Acima disso, o governo não garante mais. Não garante mais, ele não dá essa garantia. Não dá essa garantia. Então tem toda essa situação no sistema financeiro. Advogado amigo, esses dias ele estava com uma dificuldade de encontrar a conta, né, de um demandado, vamos assim dizer, porque ele pediu o extrato e veio um extrato de um nome que ele nunca tinha ouvido na vida. E eu falei para ele, olha, é bem provável que seja uma conta digital. E a conta digital a gente entrou pelo nome, você entra no site e é muito rápido, né? É como se fosse é engraçado, é como se fosse uma conta de e-mail que você cria. Então você entra, cria, cadastra, ela já se torna virtual em algum lugar e você já pode efetuar pagamentos, transferências e recebimentos. Sim. Mas aí depois, eu não sei se isso é uma estratégia para poder fugir um pouquinho do fisco, né, da tributação. Não sei como é que funciona a tributação, porque talvez seja. E a gente tem que tomar cuidado, cara. Fico preocupado. Apesar das outras notícias também são muito importantes, mas essa do New Bank fica cuidado, porque tá mexendo com o nosso dinheiro, né? Perfeito. Então quem tem conta aí sabe que essa alteração. Vamos falar também dessa questão do Salles, né? O Salles que acendeu a possibilidade de vir candidato a prefeito da onde? De São Paulo, capital. Opa! Prefeitura de São Paulo, capital. E ele quer figurar do lado de Tarcísio e Bolsonaro. Há uma confusão muito grande, eu estou entendendo isso, nessa questão de entender que São Paulo é um reduto bolsonarista. E não é um reduto bolsonarista. Não. Tarcísio, na verdade, conseguiu alavancar porque a candidatura tucana não alcançou o que deveria, porque o tucano, eles não participaram da eleição presidencial, isso faz uma diferença, né? Você perde visibilidade. Grande, mas não significa que São Paulo é um reduto bolsonarista, muito pelo contrário. Lógico que tem eleitores de todos aqui, mas a capital, ela é muito exigente. A gente não pode esquecer, Márcio, que a última eleição, quem foi pro segundo turno foi o Bruno Covas e o Boulos. Tá? Né? E segundo informações de bastidores, né, política, o Boulos apoiou o projeto do PT a nível nacional para que houvesse uma contrapartida agora em 2024. Eu não sei se você está acompanhando, parece que há uma resistência da cúpula, né, do partido do PT para apoiar o Boulos pelo próprio... mas pelo pessoal, estão querendo que o Boulos migre para o PT, até porque para o PT alcançar a prefeitura, né? Porque acho que o PT não tem quadro agora para isso. Recentemente vazou até um vídeo do Datena, né? O Datena na casa do Boulos lá. Sim. Não sei se vazou, né? Eu acho que vazaram, né? Foi vazado por alguém. E eles comentando a respeito disso, que o Boulos deu-se a entender que o Boulos não confiava na cúpula do PT, por causa dessa, parece que não está bem acertado. Então a disputa pela prefeitura... E pode ser a vice indicada pelo PT nessa situação do Boulos. E isso bate... Mas tem uma outra matéria que nós vamos estar falando aqui, de preocupação do governador do estado, que aí a gente vai entender como está essa situação toda. Então, uma coisa que vai falar a respeito disso aqui. Mas, praticamente, esse é o ponto, né? A discussão. Então, de repente, o Russomano emplaca de vez agora, né? De repente, entre o Rocher e o Mar... Né, cara? O Russomano, né, mano? O pessoal apelidou ele de cavalo paraguaio, né? Isso, porque ele sempre sai na frente nas pesquisas e chega na hora, não sei o que acontece com ele. Maria Clara, volta pra gente um pouquinho, por gentileza, lá para não passar em branco, que tem essa situação. Tem a Soraya Tronic que está internada.
Soraya, que tinha vindo pela União Brasil, né? Que Lembra que é dela? senadora, né? Senadora que veio para que concorrer à presidente. Concorrer à presidência, continua, está internada, após apresentar quadro atlética. Haddad, Tebet e Neto debatem hoje no Senado. Eles vão debater o quê? Taxa Selic. Taxa Selic, Taxa com Selic. certeza. Com certeza, taxa Selic. E tem mais uma matéria hoje que nós vamos estar falando do Tesouro Nacional, que é interessante. Vamos estar falando aqui também. Então, vamos à primeira matéria desta manhã, de quinta-feira. Biden visitará Papua Nova Guiné em meio à disputa com China no Pacífico. Joe Biden se tornará o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar Papua Nova Guiné em pelo menos um século, anunciou o chefe da diplomacia desse país oceânico, Justin Takkenko. Será uma breve visita de apenas 3 horas, no dia 22 de maio, aproveitando a passagem da cúpula do G7 no Japão e outra com aliados regionais na Austrália, disse o ministro. No entanto, esta viagem reflete a crescente importância estratégica de Papua Nova Guiné na batalha entre Washington e Pequim para ganhar a influência na região da Ásia-Pacífico. O presidente chinês Xi Jinping já foi recebido com honras em 2018 numa visita a esse país rico em recursos, onde o gigante asiático anunciou aumento fortemente os seus investimentos. De acordo com dados do Departamento de Estado, que datam de 1901, nenhum presidente americano em exercício jamais visitou a Papua Nova Guiné. Caramba, 100 anos sem lá, meu. 100 anos sem tio Sam. Eu não sei se isso era bom ou ruim, mas aí chegou lá. A gente sente que é uma disputa territorial, né? Total, porque total. como a China anuncia um grande investimento, então os Estados Unidos não quer ficar de fora. Eu ouvi de manhã que parece que o nosso censo demográfico mundial vai mudar. E a Índia vai passar pela primeira vez o número de habitantes, né, da China, né? 300 milhões, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Cara, é mudança, né? Às vezes eu fico assistindo alguns vídeos de geopolítica, né, alguns conteúdos, e a gente não lembra como era o mundo em 1990, na década de 90. A quantidade de países que deixaram de existir, que passaram a existir com o fim da União Soviética, né? Tanto que você chega naquela parte da Europa ali, tem uns países que você, né, Uzbequistão, não sei quem uns nomes assim. A Ucrânia também é um país que é oriundo do fim da União Soviética. A Rússia não quer. A Rússia não quer, mas a Ucrânia está tentando. Então a gente vê que é uma disputa comercial, né? É uma disputa comercial interessante, porque antigamente era Estados Unidos e União Soviética que estava sempre disputando. Por que eu trouxe essa matéria? Ela denota o que é a política, a geopolítica, a macropolítica, é a política que se tem desde o maior escalão até as políticas dentro do município, que é onde você vive a política de fato na pele, né? As ações políticas refletem no município, mas no município... Então você observa, há 100 anos... que o presidente americano não pisa lá. Que não foi aquele local. E de repente agora, nem que seja 3 horinhas eu tenho que passar lá. É lógico. Eu tenho que passar. Dá um oi, né? Eu preciso estreitar os relacionamentos com esse país. Mandar um zap. E oi. entender, ricos em recursos naturais, né? E para participar. Oi, sumido. Olá, como vai? Eu conhecia você, só não tive a oportunidade de vir aqui. Nunca tive a oportunidade. Olha, eu estou há 100 anos querendo vir aqui, viu? Não vim porque não deu, mas agora eu tô aí. Mas tudo bem, então tá aí essa possibilidade. Então, Papua Nova Guiné entra agora no mapa do Tio Sam. 10 horas mais um minuto, vamos à próxima matéria. Bolsonaro alega a Polícia Federal estar sob efeito de morfina após postar vídeo contra resultado da eleição. O presidente Jair Bolsonaro alegou nesta quarta-feira, dia 26, em depoimento à Polícia Federal, que estava sob efeito de medicamentos quando compartilhou um vídeo questionando o resultado das eleições de 2022. Segundo o relato do ex-secretário de Comunicação Social da Presidência, o atual assessor da imprensa de Bolsonaro, Fábio Weingarten. Weingarten, né? Weingarten, acho que é isso, né? Weingarten, acho que chama. O ex-presidente disse à PF que a postagem foi feita por equívoco.
Bolsonaro estaria se recuperando de um tratamento com morfina provocado por obstrução intestinal. Bolsonaro alega que pretendia encaminhar o vídeo pelo WhatsApp para que pudesse assisti-lo em outro momento. Ele sustentou, no entanto, que, por estar sob medicação, acabou errando o comando. O conteúdo foi quase que 2 horas no ar antes de ser excluído. Essa foi a segunda vez que Bolsonaro depôs na Polícia Federal. Na primeira declaração, dada aos policiais federais no início deste mês, Bolsonaro teve que explicar o motivo de ter pressionado o deslocamento de ministros do seu governo para ter acesso às joias ilegais retidas pela Polícia Federal. Quem nunca mandou um conteúdo, aquele grupo de família, aquele conteúdo que... Né? Márcio, eu ia falar justamente isso. Quem nunca errou? Pô, dá pra você confundir o WhatsApp com o Instagram, Facebook, Telegram, dá pra confundir. Quando o presidente erra, né? Confunde. Agora dizer que tá sob efeito de morfina. Gente, desculpa. Eu não duvido, gente. Não duvido. Aí, não acredito totalmente, não duvido totalmente. Márcio, isso é um Mas prato... errar... Né? Isso é um prato cheio, cara. Ainda diz que tava tomando morfina por causa de obstrução intestinal. Então, é uma justificativa plausível, claro que é, a gente entende. E quem nunca errou? Vai mandar, sabe, aquele grupo de família no WhatsApp que você manda um vídeo que não dava certo, você tava falando alguma coisa de alguém do grupo e acabou enviando para lá. Mas olha, uma obstrução intestinal a gente resolve com laxante. Tá? Agora falando sério, Márcio, ontem eu vi um trechinho do anúncio da chamada do Jornal Nacional, onde ele falava 3 matérias. Eu fico muito chateado quando a mídia, né, sacaneia. As 3 matérias. A primeira matéria é que a Justiça tinha bloqueado o Telegram porque o Telegram não quis fornecer informações a respeito de grupos neonazistas que estavam dentro da plataforma. Sim. Aí logo em seguida, assim, sabe aquela chamadinha, tipo assim, não perca hoje, um copo meio cheio. Calada de matéria. 3 matérias. Então a primeira matéria do Telegram, a segunda matéria era essa aí, falando que o Bolsonaro disse que tinha publicado sob engano vídeo sem comprovação de que as urnas estavam fraudadas. E a terceira matéria eu não lembro se tinha a ver com uma questão da legislação sobre regulamentar a internet, né? A gente já falou aqui sobre isso, que é bem extenso. Mas quem vê, já liga Telegram, Bolsonaro e fake news. Entendeu? Você faz uma associação. Você faz uma associação. Meio que velada, né? Você faz aquela associação. Eu agradeço todos os dias de existir a internet. Todos os dias eu agradeço. Porque hoje você que está em casa, você escolhe o que você vai consumir. A gente pede cuidado, a gente pede que você sempre consulte a fonte antes de compartilhar, apesar que existe aquela síndrome de, acho que é Estocolmo, que chama que os olhos veem o que a mente quer ver. Então você já pensa daquela forma, tá só esperando um gatilho, viu um vídeo, nem verificou se está certo, se está fora de contexto e já passou para frente. Então isso a gente pede muito cuidado, tá? Para poder não acabar caindo nesse... E quando tomar morfina, né, a última dica, quando tomar morfina, não vá para as redes sociais. 10 horas mais 5 minutos, vamos a mais uma matéria. Tarcísio corre para evitar risco Boulos na prova privatização da Sabesp. Muita água vai rolar nas eleições do ano que vem. Há um motivo extra para a pressa do governador Tarcísio de Freitas, dos republicanos, na privatização da Sabesp. Seus aliados dizem que ele deseja evitar os efeitos de um eventual risco Boulos, cenário em que o deputado Guilherme Boulos é eleito prefeito da capital em 2024. O contrato de prestação de serviços de saneamento da Sabesp com o município prevê que, em caso de venda do controle acionário da empresa, o acordo perde os efeitos. O novo prefeito teria então que assentir com uma nova renovação. Como Boulos e seu partido são contra a privatização, auxiliares do governo veem risco dele não topar. Com isto, a eleição municipal pode afastar potenciais compradores. A capital responde por 50% do faturamento da empresa. O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, do União, acredita que o ideal é concluir a privatização em 2023.
No ano que vem será difícil. O clima político é outro. Diz, além da capital, prefeitos de grandes cidades como Santo André, São Bernardo e Guarulhos teriam de topar renovar os contratos. André. Então, Márcio, isso de privatizar a Sabesp tem a ver também com aquele marco regulatório, né, do saneamento básico. Que as prefeituras... Aí foi uma pegadinha. Foi aprovado o marco regulatório, se eu não me engano, em 2021. Aí os contratos da Sabesp, né, que estavam para vencer, correram e renovaram. Isso aconteceu também aqui em Cubatão. Existe lá um possível débito da prefeitura com a Sabesp, ao mesmo tempo que ela andou fazendo um monte de buraco aqui na cidade e não tapou, né? Então a gente fica preocupado, porque é o seguinte, eu não sei, Márcio, sinceramente não sei se privatizar a Sabesp é bom ou ruim, não sei. A Sabesp presta um bom serviço, eu não sei se privatizando isso iria melhorar o serviço, né? Porque o nosso problema não é só a Sabesp, é a falta de saneamento básico no Brasil. Falta muito ainda, né? A falta é muito grande. E isso desaba a insalubridade. Privatizou a Sabesp. São Paulo, a capital, responde por 50% do consumo da empresa. Se o prefeito de 2025 não aceitar a renovação, o que ele vai fazer? Quem vai fornecer a água no dia seguinte? Então, cara, Aí nós entramos nessa questão do que é essencial e o que são as estatais. Exato. Aí nós entramos nessa situação. Uma coisa é o investimento, outra coisa é o controle. Exatamente. Então, para vocês terem uma ideia, o rompimento, a Sabesp renovou o contrato com várias prefeituras. Eu não sei se dentro dessa renovação contratual com as diversas prefeituras que ela o fez, existe essa cláusula de que, olha, foi vendida, o que deve ser uma cláusula que deve fazer parte de todos os contratos. Márcio. Até porque a necessidade de se tratar com igualdade o que é público, né? Então, rompendo, Cubatão vai discutir os contratos novamente, Santos vai discutir os contratos novamente, as demais cidades que não têm um sistema municipal de abastecimento vão discutir. A cidade de Cubatão, no seu início, tinha um sistema municipal de abastecimento. E aí, com o advento da Sabesp, a Sabesp encampou o que já existia e continuou. Então, André, nós vamos agora discutir a eleição e a condução ou não dentro de uma situação de uma estatal vinculada a uma questão apenas política. Porque se é dado o direito deste que está agora de privatizar, é dado o direito ao outro de não querer. Sim, se você privatizar, deixa de ser um serviço essencialmente público executado por uma estatal e passa a ser uma concessão de serviço, né? É a mesma coisa, Márcio. É interessante a gente estudar isso. Alguns casos de privatização você falou de essencial, né? A gente chama de commodity, são aqueles produtos que servem a todo mundo. A água, a luz, a terra e tal, essas coisas. Minério. E a água é um commodity. Quando aconteceu isso na década de 90, 95, foi 96, quando a Light foi privatizada. Sim. Pegaram a Light, cindiram ela em 4 empresas distintas. Uma ficou com a geração da energia, que é até hoje, é a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas, isso aqui. Sim. Então, como ela ficou com a geração de energia, os terrenos aonde se gera energia também ficaram pertencendo a essa empresa. O caso da Vila, da antiga Vila Light, né? Isso. Lá é EMAI, né? É EMAI. Aí dividiram em distribuição de alta tensão, que é uma outra, CETEP, sei lá o nome. Aí distribuição de baixa tensão e as distribuição nas residências. Não é bem essa palavra distribuição, porque é meio complexo, mas eu sei que são 4. Nós temos o operador do sistema e temos as distribuições em cada um dos seus setores, até chegar na residência. Isso, então aí, quando transformou em 4, o que acontece? A geração é estatal, ninguém mexe. Já a distribuição, aí começou a abrir
A leilões. distribuição é uma parte, a distribuição para as residências é outra parte, a iluminação pública é outra parte. Isso, é que eu sempre confundo do meio, mas eu sei que, por exemplo, quem distribui e vende energia pra gente residencial e comercial é a CPFL, aqui em Cubatão. Sim. Mas quem fornece a energia, que são as torres, já não é a própria CPFL, é uma outra empresa. Também pode ser a CPFL, porque quando abre, se a CPFL tiver capacidade técnica, ela também pode assumir. Pode concorrer e ganhar essa fatia. E eles pegaram essas fatias e dividiram por regiões, tanto que a CPFL é aqui, vai até Mongaguá, se eu não me engano, e de Mongaguá para frente ainda é a Light, a antiga Light. Lembra? Light não. Eletropaulo. A Eletropaulo ainda existe. Eletrobras, Eletropaulo. Não, mas a Eletropaulo, ela hoje existe como uma empresa privada, uma concessionária de serviço público. Ela existe. Antigamente, quando teve a cisão, acho que foi em 94, se não me engano, isso mesmo, foi o governo Fernando Henrique que fez, promoveu aquele pacote de privatizações e tal, foi no dele. A Vale também foi nessa época. Quem fornecia energia pra gente era a Eletropaulo. Eu era moleque, eu lembro que a conta era meio vermelha, meio bordô, com branco, né? Sim. E depois trocou e entrou a CPFL, que é até hoje. Então, a gente, para poder entender como vai ser esse processo de privatização da Sabesp, da nossa água, seria interessante a gente estudar a privatização da Light. Entender onde estávamos e onde estamos hoje, fazer esse comparativo. E a questão é, mais uma vez, entra nesse bojo que envolve a política. Por isso que eu sou a favor de eleição, tudo de uma vez só. Nada de cada um ano e meio separar porque tem eleição. 10 horas mais 13 minutos, vamos a mais uma matéria. Pau no gato. Incêndio em comunidade na capital paulista. Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade da zona leste de São Paulo na madrugada desta quinta-feira. O corpo de bombeiros, 20 viaturas foram enviadas para o combate ao fogo próximo ao viaduto Aricanduva. As chamas tiveram início por volta das 4h15 da manhã, na Penha. Segundo o Corpo de Bombeiros, na região da comunidade do Pau Queimado, ainda há informações oficiais sobre possíveis vítimas do que teria iniciado o incêndio lá na zona leste. Então está aí incêndio na capital. É uma comunidade, né? Uma comunidade. Sim. É bem provável que as instalações não sejam adequadas, né? Então, acaba puxando, A causa pode ser a mais variada possível, uma explosão de um botijão de gás, um fio desencapado, né, que encostou água. Ficou ligado e acabou. A ação criminosa a gente deixa sempre por último, porque alguns casos aconteceram aqui na cidade de Cubatão e no final descobriu-se, alguns casos, né, que tinha sido, por exemplo, uma briga de família, ou alguém da família que não estava num momento de lucidez e acabou, sabe? Acontece com o WhatsApp, acontece com outras coisas. 10 horas mais 15 minutos. Vamos dar sequência a mais uma matéria. O governo planeja permitir o uso de títulos de tesouro como garantia em empréstimos. O governo planeja seguir com a estratégia de ampliar as possibilidades de uso dos títulos do Tesouro Nacional. A intenção agora é permitir o uso dos papéis em garantia de financiamentos, caução de aluguel e outras situações. O Tesouro pretende também criar papéis específicos para serem presenteados por indivíduos que funcionem também sob forma de vaquinhas. O Tesouro vem ampliando as possibilidades do uso dos títulos desde o ano passado, quando lançou um papel voltado a investidores que desejam poupar recursos para sua aposentadoria individual. O novo produto foi batizado de Tesouro Renda A+, e é atrelado à inflação mais a taxa de juros real, garantindo a manutenção do poder de compra dos valores investidos ao longo dos anos. O valor mínimo para começar a investir no título é de aproximadamente R$ 30. As aquisições ficaram disponíveis a partir de 30 de janeiro de 2023. E o cidadão pôde, inclusive, agendar compras mensais de novos títulos para incrementar aos poucos o colchão para a sua futura aposentadoria. Na primeira semana de negociação da B3, os investimentos superaram 60 milhões de reais. No balanço mais recente, 30 de janeiro a 10 de abril, os aportes já chegam a 504 milhões de reais. O Tesouro considera o Renda
o Renda Mais bem-sucedido e também estuda, conforme já declarado anteriormente, lançar um título de renda fixa voltado às famílias que planejam investir para bancar os custos dos filhos durante a vida universitária. O movimento representa mais um passo na estratégia do órgão de criar ações para interesses específicos de investidores. No caso, a ideia é de que os recursos poderiam ser aportados pelo interessado ao longo dos anos e o resgate, com a devida remuneração do investimento, pode ocorrer durante o período determinado como 4 ou 5 anos. O Tesouro ainda está em fase inicial de estudos sobre a proposta e os detalhes ainda não estão fechados. O Tesouro também já declarou preparar emissões externas de títulos públicos com a criação de papéis vinculados a compromissos ambientais. Ou você se privatiza, ou você se endivida, ou você faz a lição de casa, como se deve, faz a questão de você realmente rever toda essa questão tributária, a reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma política. Sim. Sem esses 3 pilares, você vai ficar emitindo tesouro para tudo quanto é lado. E não vai adiantar. E porque você tem que pagar. Não adianta, o dinheiro, você não conseguiu aquilo não é recurso teu, aquilo você está pegando emprestado para pagar depois. Mas... E está aí a baixa taxa Selic, porque a taxa Selic ela interfere diretamente num dos maiores devedores, que é o Tesouro Nacional. Exatamente. Baixa a taxa porque aí o Tesouro vai pagar menos. Na verdade, isso aí, cara, eu sou muito crítico Fica à vontade, do governo. André, eu não vou te interromper. Sabe por quê? Eu sou muito crítico do governo atual, que ele é muito bom de propaganda. Ele é muito bom de criar peça Só que isso foi criado publicitária. no ano passado, hein? Não, eu sei, só que, veja, isso aí já existe no mundo de investimento. O problema nosso é que nós não temos uma educação financeira. Já falei isso aqui várias vezes. Ensinar a pessoa a pegar o seu próprio dinheiro e investir. Ao invés de reter 8% do seu fundo de garantia lá naquela conta lá que vai render, e estão discutindo se vai haver uma compensação, né, pela remuneração, mudar a taxa de referência, teria que incentivar as pessoas a pegar os seus 8% e investir no tesouro. Isso aí que ele está fazendo é como se ele tivesse... a pessoa vê, tá emprestando dinheiro. Não, o governo não está te emprestando dinheiro. Quando você investe, você é que empresta o teu dinheiro para o título, qual você colocou dinheiro, para que esse título gere rendimentos em outros locais. Quando você compra um título de CDB, RDB de um banco, você está emprestando dinheiro para o banco. Aí ele te devolve, sei lá, 5%, 6%, só que se você for pedir dinheiro emprestado para o banco, ele te empresta a 15%. Então é como se ele emprestasse o teu dinheiro para você mesmo, tá? É isso que acontece. Então o banco lança títulos para poder captar recursos, para poder gerar mais dinheiro. O título do Tesouro, numa análise assim mais pessimista, é o governo tentando captar recursos no setor privado, tá? Porque não tem dinheiro, tá prometendo e não tem como cumprir. E se chegar lá na frente e gastar demais, o próprio investidor que colocou na Selic, que é um investimento mais seguro que existe, a taxa Selic, que a gente chama de tesouro, você pode consultar qualquer conteúdo de investimentos, ele fala, você é conservador no investimento, você não conhece nada de investimento? Selic. Vai te render lá os 13,75 ao longo de 3, 4 anos e no final você recebe. E não tem perca. Por quê? Você está emprestando para o governo não quebra. Entendeu? Só que essas informações tinham que ser mais bem mastigadas. O governo, ele está captando recursos, está tentando inventar recursos, está tentando buscar recursos, Exato. Mas a gente está entendendo que, na verdade, não é uma receita. Isso é algo que você está captando agora e vai ter que pagar depois. Não, sim, você vai ter que devolver esse investimento. 5, 6, 10 anos, mas você vai ter que devolver. Você, a gente diz o governo. O governo está pegando dinheiro teu de casa, né? Garantindo que ele é obrigado ele vai te devolver. Só que a forma como eles estão tentando conduzir, cara, aí a gente tem que tomar muito cuidado. Porque investimento não é fácil. Tem mais uma matéria aí hoje que vai estar tudo entrelaçado aqui. Hoje é interessante ver o evoluir. Nós tivemos uma quarta-feira magra, mas a quinta-feira explodiu em notícias. Vamos na sequência do Virtual News. Mas deixa eu só falar uma coisa. Quando eles falam ali sobre a emissão de títulos,
Você já viu um título do Tesouro? Sim, Título? sim. Ele físico, como é que é? Fisicamente. Pra quem não sabe, é como se fosse um diploma. É um diplomão lá que tem lá o Grandão. valor dele. É tipo Tesouro Nacional. Aí tem lá o valor, a data. Ele vem num envelope, né? Num invólucro lacrado, que não pode ser violado. E ele é de alta liquidez, ou seja, qualquer lugar que você chegar, transforma aquilo em dinheiro. Dinheiro. Uma nota promissória, um cheque, é mó barato. Você chega no cara. banco e fala, tô depositando esse dinheiro, mas é o título, não é o dinheiro. Na minha vida toda, eu acho que eu só peguei em 2. Agora, R$30 esse de aposentadoria. Tá valendo, hein? É? Mínimo. 10h22, sequência no Virtual News, vamos a mais uma matéria. Congresso aprovou 4 projetos de lei e votou 10 vetos. Senadores e deputados federais aprovaram em sessão do Congresso Nacional ontem 4 projetos de leis que destinam mais de 94 bilhões de reais neste ano para investimentos em ciência e tecnologia, reajuste dos servidores federais, pagamento do Bolsa Família e do piso nacional da enfermagem. Por acordo, os congressistas também votaram 10 vetos, mas apenas 2 foram derrubados. Os 2 vetos derrubados é um que fala a respeito da criação, né, da profissão, da regulamentação do motorista de ambulância. Foi derrubado, sim, foi mantido o veto, não tem. Foi mantido o veto, foi mantido os 2 vetos. E outro em relação à questão dos crimes ambientais, de como é feito os pagamentos, também foi mantido o veto. Então se mantém aí, queriam dar uma certa volatilidade, mas não foi dado. Mantido os 2 vetos, né? Eu não entendo criar motorista de ambulância, motorista é motorista. Então eu vou ter que criar motorista de caminhão. Márcio, existem os cursos que te capacitam, né? Márcio, você sabe quando você cria... Tem uma palavrinha que é no orçamento, é quando você cria... Não é complemento, é quando você cria... complemento, você complementa o orçamento, você está abrindo mais espaço no orçamento para investimento. Dotação orçamentária, dotação isso. Orçamentária. A dotação orçamentária. Coisa você não ter, você tem o dinheiro e não tem o orçamento, ou seja... Não tá previsto. Não está previsto. Então, e outra coisa é você simplesmente prever sem ter o dinheiro. Esse é o problema, Márcio. E isso deságua no arcabouço fiscal, tá? Aí eu te pergunto o seguinte, nós temos a LDO, que se estiver na LDO, pode estar ou não no orçamento. Isso. Se não estiver no LDO, não está no orçamento. Não pode estar na lua, né? A LDO do ano que vem está rodando agora. Isso. Tá então, eles estão incluindo, tanto que eu vi que eles incluíram também um crédito suplementar, a palavra que eu estava procurando. Crédito suplementar para garantir o pagamento do piso da enfermagem. Né, alguns deputados, até o deputado da região, aqui o Alberto Mourão, publicou um conteúdo que ele tinha votado favorável para inserir no orçamento do ano que vem, né? Do ano que vem, para que já possa sair pagando, mas eles já estão com previsão de a partir de maio, junho, já começar a pagar o piso nacional de enfermagem. Entendeu? Que foi aquela luta que foi aprovado, aí acho que foi o Supremo que barrou, né? Porque sim. Uma entidade que representa os hospitais particulares, que é engraçado, né? Os hospitais particulares entrou dizendo que aquilo não tinha condições, não dava para poder pagar. Aí o STF acabou dando uma recuada, né? E eles acabaram mudando. Então você vê, eu fico preocupado com a questão do arcabouço fiscal, Márcio, porque veja, o arcabouço fiscal está vindo para poder substituir o teto de gastos. E o teto de gastos previa um valor máximo de gasto. O arcabouço diz que o gasto do orçamento, o gasto do governo, será equivalente a 50% ou 70% daquilo que for orçado. Então você coloca 94 bilhões de orçamento, quer dizer que você pode gastar 70% desse valor como investimento. Você está criando uma peça orçamentária, você está inchando ela para poder justificar os gastos. Esse é o problema. Na verdade, é o que você falou, né? Resumidamente, estamos criando a possibilidade de abrir o laço. Você tem o que você tem para remanejamento do orçamento que te pagam, que te dão. E depois você tem essa situação que envolve o lastro, que é o que você acabou de falar. Exatamente, porque quando você prevê no orçamento, se você praticar um ato que esteja dentro do orçamento, mesmo não pagando, não honrando, você não incorre em improbidade administrativa. Isso é um macete assim gigantesco, entendeu, Márcio? Veja, a diferença da administração pública para a privada
é que o público é vinculado a uma previsão de orçamento. Então você não pode gastar mais do que aquilo que está orçado. A gente vê durante o ano, na Câmara de Cubatão, vira e mexe eles estão votando crédito suplementar ou contingenciamento de despesas, porque isso está previsto na lei orçamentária anual. Durante o ano, vamos supor que receba uma verba federal, estadual, algum valor que não foi previsto no ano passado, então eles são obrigados a lançar isso como crédito orçamentário. Mas ao mesmo tempo você vai abrindo espaço, e se você não conseguir executar, você pode dizer que estava previsto, porém a receita não se realizou. Então você se livra da improbidade administrativa. E é esse que é o medo, Márcio. É a gente gastar mais do que tem. Isso é complicado, a gente gastar mais do que tem. É a lição de casa, né? Não dá para ficar fabricando dinheiro, você tem que ter arrecadação. Verdade. 10h27, dando sequência à próxima matéria. Vixe. Pacheco lê requerimentos e CPMI dos atos antidemocráticos será instalado. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para apurar os fatos que levaram à invasão da sede dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Com a leitura que ocorreu na sessão conjunta do Congresso nesta quarta-feira, dia 26, o próximo passo é o entendimento do presidente com a Secretaria-Geral da Mesa para definir a proporcionalidade da composição da comissão, de acordo com o tamanho das bancadas e dos blocos partidários, e a publicação no Diário Oficial da União. A fonte é da agência Senado. Márcio, essa CPMI vai dar o que falar, viu? André, vai dar o que falar. Falar. Vai dar o que falar porque ela me lembra a CPI do Covid. Que foi, assim, no final ninguém foi preso, ninguém foi condenado, não foi nada. Mas trouxe para nós, a baila, muitas informações que nós não sabíamos. Quem estava envolvido, aquela denúncia de tentativa de comprar vacina, né, num valor absurdo, ou descobrir lá servidores, comissionados, que haviam sido contactados para poder vir comprar um lote gigantesco de vacina, sem existir a vacina ainda, lembra? Isso foi uma das coisas, aí disseram que foi corrupção e tal, não sei o quê. A gente só ficou sabendo disso por causa da CPI, porque todo mundo tirou uma casquinha, cada um dos deputados, a CPI foi só dos deputados. Essa vai ser mista, então vai ter deputado e senador batendo boca. Então a gente vai acabar tendo bastante informação. E o governo não quer a CPMI. E é aí, Márcio, que eu fico preocupado. Veja, se você tem um ato que eles dizem que foi antidemocrático no dia 8 de janeiro, que eles são totalmente contra, por que eles não querem apurar quem são os responsáveis? Todo dia tá saindo um trechinho das imagens lá do Palácio. Até semana passada apareceu o ministro do GSI, Gonçalves Dias, o nome dele, né? Interrompida rápida, já vamos dar um retorno rapidinho aqui, nós temos uma questão de interferência de áudio e nós já voltamos. Ah, beleza, então a gente volta nessa notícia aí. Uma rápida interrupção e já estamos de volta. A gente volta. Estamos de volta, ok? Estamos de volta, 10h34. André, estamos falando sobre a CPI, sobre essa questão do 8 de janeiro, que essa situação toda que envolve, e que, na verdade, pode virar uma moeda de troca. Não, moeda de troca vai virar, tá? É que a gente está recebendo diversos conteúdos do presidente atual, quando não era presidente, super a favor de CPI, porque CPI traz à baila diversas informações importantes para a população. E agora, como presidente eleito, ele diz que a CPMI não vai trazer nenhuma informação de relevância. Nos outros é refresco, né? Então, a CPI no governo dos outros é essencial. No meu, nem No meu não, no meu não precisa, pô. No meu não precisa. O que eu estava fazendo uma comparação, Márcio, é a respeito da CPI que teve do Covid, né? Não chegamos a lugar nenhum, infelizmente. Mas muitas informações vieram à baila. A gente descobriu que tinha gente tentando se locupletar do dinheiro público, né? Tirando vantagem.
tentando hospitais negociar. de campanha, compra de medicamentos, equipamentos de forma exorbitante, né? Exato. Aquele conteúdo que foi produzido, que você vê, né? A Simone Tebet, por exemplo, brava pra caramba, né? Defendendo e tal, não sei o quê. Aquilo ela usou na campanha, material de publicitário dela. Somos favoráveis à CPI. Nós somos favoráveis. Queremos saber tudo. E o engraçado é que todo dia tá saindo um trechinho novo das gravações, né? O interessante em tudo isso é assim, né? Porque o Lira decidiu realmente ir para a CPI, depois estava com o blocão feito, né? Com 173. Ah, lógico, também tem esse detalhe. 10h36, sequência, próxima matéria. Relator teme fim de Minha Casa Minha Vida se STF mudar a correção do FGTS. Parlamentares discutiram na quarta-feira os impactos do programa Minha Casa Minha Vida e de eventual mudança na taxa de remuneração do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. A ação direta de inconstitucionalidade, 5.090, que questiona a manutenção da taxa referencial TR como índice de correção do fundo. Ministro Barroso, semana passada, e esta semana, hoje, volta ao pleno, no Supremo, essa questão que envolve o Fundo de Garantia. Para vocês terem uma ideia dessa situação, são mais de 720 bilhões de reais em relação a essa questão do fundo. Por quê? Porque se houver o reajuste, todas as contas desde 1998 vão ser reajustadas. E mesmo aquele FGTS que você recebeu, você ainda vai receber um... Aquele FGTS que você utilizou, de repente, na compra de um patrimônio, né, de um imóvel, você vai ser remunerado da diferença. E aí, quando ele diz que tem medo do Minha Casa Minha Vida acabar, é porque parte do valor do Fundo Garantia, que fica sob a administração do governo, eles utilizam em programas sociais do Minha Casa Minha Vida, entendeu? Eles usam para financiar casas. O dinheiro do trabalhador, para ele captar recurso lá fora, ele paga mais caro. Para o dinheiro do trabalhador, ele quer pagar mais barato. Então, mas você viu aquela coisa de comprar por 20 e vender por 10? Não bate a conta, né? Foi isso que aconteceu com o BNDES quando aconteceu o acontecido, né? Ele emprestava a 3%, mas como não tinha recurso do nosso tesouro, pegava a 10,8%. Então, pagava juros de 10% para emprestar a 3%. A conta não fecha, meu amigo. Chega uma hora que o bagulho estoura. E isso aí que ele está dizendo é o seguinte: se o STF bater o martelo e der razão à ação direta de inconstitucionalidade, o governo vai ter que remunerar a população. Tem que devolver o dinheiro que não foi rendido por causa da taxa referencial, né? Para tentar traduzir, gente, é o seguinte: os 8% que eu estava falando no começo, que é descontado mensalmente do seu salário e vai para o Fundo de Garantia para compor essa verba que lá na frente você vai utilizar ou não, ela sofre uma correção, que ela fica numa conta vinculada. E essa correção, segundo essa ação direta de constitucionalidade, está sendo feita pela taxa errada. Ela deveria ser corrigida, acho que é pelo INPC, né? Alguma coisa assim. Outra correção que não seja que realmente valorize. Para você ter uma ideia, a atualização dá em torno de 720 bilhões. Bilhões. Então é muita grana. É muita grana. Não acaba o Minha Casa e Minha Vida. Isso é mais uma pressãozinha para ver se não muda a forma que é remunerada o Fundo de Garantia. Porque vai ter o Fundo de Garantia. O governo só vai ter que pagar mais por ele. Vai ter que pagar, exatamente. Aí, Márcio, foi o que vou voltar, acabei de falar. Se nós tivéssemos educação financeira, as pessoas, ao invés de deixar que 8% seja descontado e administrado pelo governo, você mesmo poderia pegar esse dinheiro e investir. Hoje você pode fazer isso, aqui não chega a grande população. Você pode pegar o teu fundo de garantia e comprar ações da Petrobras, é possível, tá lá na lei, pode. É que o pessoal não tem o hábito, né? É uma pena. Agora, se isso acontecer, meu amigo, vai ficar difícil pro governo, hein? 10h39, vamos acompanhar, tem uma votação hoje no Supremo. 10h39, vamos a mais uma matéria. Centro Integrado de Saúde é entregue para a população de Cubatão. A Prefeitura de Cubatão inaugurou ontem o Centro Integrado de Saúde, o CIS, que reúne policlínica, serviço de atendimento integral à saúde da mulher, o SAISM, né? E o Serviço de Atendimento Integrado à Saúde do Idoso, o SAISE. O antigo, que é o antigo CRI.
O espaço na Avenida Pedro José Cardoso, 2238, abrigava apenas a policlínica. Agora foi reformado e totalmente remodelado para oferecer mais conforto aos pacientes e acompanhantes que buscam os serviços integrados das especialidades. O telefone geral do SIS é o 3367-3018. A reforma foi realizada em parceria com a Faculdade de Medicina do Campus de Cubatão, da Universidade de São Judas, por meio do COAPES, Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino à Saúde, que busca para fortalecer a integração de ensino, serviços à comunidade do Sistema Único de Saúde, SUS. O SIS será um campo de estágio dos alunos da instituição. As especialidades do Centro Integrado de Saúde contam com as seguintes especialidades na policlínica, algumas ainda em implantação: ortopedia, endocrinologia, gastroenterologia, cirurgia vascular, dermatologia, oncologia, cirurgia geral, cabeça e pescoço, acupuntura, cardiologia, pneumologia, nutrição, fonoaudiologia, neurologia, urologia. No SAIS, as mulheres podem recorrer à mastologia, ginecologista, pré-natal e de alto risco, planejamento familiar, psicologia e nutricionista. Já no SAIS, as especialidades são de urologia, neurologia e geriatria. Só não fala quais as que estão sendo implantadas ainda, né? Falou um monte ali, mas não sei como está funcionando. Não, eu não entendi. Eles inauguraram um centro integrado à saúde no mesmo prédio da policlínica, né? Que a policlínica acabou agregando todos esses serviços lá, onde é a policlínica. Ah, não, então a policlínica passou a ser centro integrado de saúde. Ampliar a policlínica, foi isso, né? Eu vi a matéria eu vi no site da prefeitura e eu não entendi bem o que eles estavam fazendo ali. De repente está mudando, então deixa de ser policlínica e vira centro integrado à saúde, com mais especialidades. E pelo que fala na matéria, vai haver uma integração com os alunos de medicina que estão em formação. A gente sempre fala, né? Uma faculdade, ela transforma a comunidade onde ela está inserida. Esse é o ponto da faculdade. Essa é a necessidade da faculdade. Ela tem, por formação institucional, a alteração para melhor da comunidade onde ela está inserida. Transformação. E é uma parceria interessante, né? Talvez a gente consiga aí suprir a falta de médicos especialistas para tantas especialidades. Você vê a população reclamando muito que vai numa UBS, vai num posto de saúde e não consegue, um neurologista para daqui a 2, 3 meses. Lembrando que os alunos participam dos atendimentos, os alunos não são os médicos. Não, sim, não. Estão acompanhando ali. Isso, bem observado. Não estou dizendo que você vai ser atendido por aluno, não. Já foi dito aqui que em determinado momento faltava médicos. Tá uma maravilha aqui essa região do centro. Tem barulho para todo lado agora hoje. Né? Não, hoje está animado. Hoje parece que por encomenda. Daqui a pouco vai entrar alguém aqui vendendo uma pipoca. Né? Não, com certeza tá por encomenda, né? Isso é alegria, só faltava o Rahim Rahai, né? Passar aqui. Rahim Rahai é coisa antiga. Rapaz, você falou em Rahim Rahai. Esse dia eu tava com um amigo lá na Vila dos Pescadores conversando. Aí passou uma moça vendendo esses produtos, né, que são de origem artesanal, né? Sim. E tem, pra frieira, e aí eu lembrei pra ela, falei, poxa, você me lembrou do Rahim Rahai, que ele passava dizendo que tinha pra curar verruga, olho gordo, curava de tudo. Traga seu marido de volta, acaba com a bebedeira, para de fumar. Eu só vi aquilo nos elixires dos filmes americanos, do faroeste. É um patrimônio, Rahim Rahai, viu? Eu queria saber que fim ele teve. 10h44, então as especialidades, algumas não estão funcionando, a gente vai pedir esclarecimentos para saber quais estão funcionando e quais não estão. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quinta-feira barulhenta. Quinta-feira de muito barulho. Parte de São Vicente oferece 44 vagas de emprego. O posto de atendimento ao trabalhador da cidade oferece para esta quinta-feira 44 oportunidades de emprego em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, de forma presencial nas unidades da área insular, na Avenida Presidente Wilson, 1126, no Itararé, e na área continental, na Avenida Ulisses Guimarães, 1330, no Jardim Rio Branco. É necessário que o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo do Cine Fácil, em celulares do sistema Android, ou por meio do cadastro pelo portal do Ministério do Trabalho, Emprega Brasil, por meio do link empregabrasil.mte.gov.br. Vamos às vagas.
10 vagas de soldador, 6 vagas de mecânico montador, 6 vagas de mecânico ajustador, 9 vagas de técnico eletricista, 9 vagas de eletricista de instalações e 4 vagas de guincheiro para construção civil. Show, São Vicente. São Vicente, Parabéns. agradecendo ao Pátio São Vicente, que encaminha sempre as vagas para a gente. Legal, aqui. hein? Legal, a gente entrou em contato, eles fazem esse trabalho. Isso é muito legal, viu, Márcio? Para a gente é utilidade pública, então... Isso é muito legal que o Pati te mande as informações para que você possa dar publicidade aqui. Isso é muito legal mesmo. Legal, então parabéns pessoal do Pati aí que entendeu e estão encaminhando para a gente. 10 horas mais 46 minutos, tem mais alguma coisa? Mas claro, vamos para o TPC. TPC? Beleza. André, TPC Notícias tem bastante coisa essa semana, cara. Se você puder acessar lá. Vamos, que a Maria Clara vai a gente teve, lembrando que a primeira matéria, é que tem muita coisa mesmo. A primeira matéria que eu vou mencionar aqui é que agora, segunda-feira, vai ter a meia maratona em comemoração ao Dia do Trabalhador. Vai acontecer aqui a meia maratona de Cubatão. Então o pessoal vai correr, um amigo já me mandou o trajeto, né? Não é para qualquer um, mas vai ter prêmios separados, acho que 5 km, 10 km, acho que é 5, 10, 15 e quem fizer completar 21, então vai ter premiação para todo mundo. Essa é uma das matérias e o pessoal que quiser participar, vou te dizer que infelizmente acho que o link não tem mais como você se inscrever, mas é uma festa bonita e eu espero que todos estejam lá. Começa a partir das 8 horas, então vamos acordar cedo e vamos para lá. A outra matéria, Márcio, eu queria te dar os parabéns pelo Panorama 2024, né, que o tema foi turismo, você trouxe aqui o secretário de turismo, o Fabrício Lopes, e também trouxe o vereador Guilherme do Salão, que debateram seus pontos de vista com relação ao turismo, o que falta, né? Tá bem bacana, gente. Eu recomendo que vocês assistir. É uma horinha e traz algumas coisas interessantes, Márcio, com relação às ações do governo para incentivar o turismo, que na fala do secretário eu percebi que está havendo uma falta de interesse também de outras entidades. Na verdade fica um empurrando para o outro, né? Mas, por exemplo, eu coloquei isso na matéria como resumo, que os comerciantes locais não têm o hábito de se adaptar às plataformas, como TripAdvisor, aquele Airbnb, né? Tem um outro também. Bom, um outro não, tem vários. E parece que os comerciantes aqui da cidade ainda têm essa resistência. Mas aí não é só os comerciantes, né? A entidade que representa os comerciantes deveria fazer um incentivo, de repente criar um conteúdo, gravar um vídeo, um conteúdo, levar para cada comerciante, para tentar resgatar. Porque tem muito comerciante que não é mais associado porque não se sente representado. E essa é a verdade. Mas esse programa está muito bom, tá? Te dar os parabéns pelo formato. A gente tem contribuído, né, com participação do TPC e que venham mais e mais discussões da cidade. Segunda-feira nós tem panorama ao vivo na próxima segunda. Tem agora? Quinzenal, próxima segunda tem o panorama ao vivo. E claro, a formatação é aqui para que haja um debate de alta qualidade. Exato. Sem interrupções, uma coisa bem... Sem tendenciosismo, direcionamento. É o tema, você traz duas pessoas que queiram debater. Isso é muito legal, viu? Muito legal mesmo. Segue direto. E a outra coisa lá, Márcio, eu tô falando que tem bastante coisa ali. Tem bastante coisa do TPC. A outra matéria que eu queria reforçar. Bom, Melissa Passarelli, que foi convocada para a Seleção Brasileira de Patinação. Legal. É uma cubatense. Legal. Vai concorrer dia 20 de maio. Neta do ex-prefeito Oswaldo Passarelli. E ali no cantinho esquerdo, a terceira audiência do plano diretor vai ocorrer dia 6 de maio. Gente, olha, é importante ir porque o plano diretor ele muda muita coisa. Tá atualizando, que é desde 98 que o nosso está defasado e ninguém, né, não se preocupa. Eu até entendo que é um tema muito complexo, então nesse dia eles vão transmitir ao vivo pelo YouTube, né? Vai ser lá no auditório da CEMED, né? Vai ser lá na CEMED, sábado, 10 da manhã, todo mundo vai participar. Eu acho que é bacana o pessoal ir, diversos segmentos que foram a última audiência foi no dia do jogo da Copa. Sim, depois do jogo do Brasil, né? O pessoal ficou muito possesso, mas muito, Márcio. Nossa, eu conversei com advogado, corretor, construtor, mas os caras estavam muito possessos, porque primeiro a informação não chegou que haveria a reunião.
Quando chegou, e eles acharam estranho, pô, mas no mesmo dia do jogo do Brasil, e se o jogo tivesse ido pra prorrogação, né? Não que uma coisa tenha a ver com a outra, tá, Márcio? Não, mas você precisa Tá. de público, você vai querer competir com o jogo da É Copa? uma audiência Pelo amor de Deus. pública, né? Então Pública. você tem que estar ligado nisso. Não. E outra coisa que o pessoal reclamou, o evento foi na Federal. Então lá eles colocaram, acho que foram 2 salas. Em uma sala estava o expositor, né? Acho que o secretário de planejamento da cidade e mais algumas pessoas. Uma representante da empresa que está prestando consultoria na elaboração do texto de lei. E na outra sala, como tinha muita gente, fizeram uma outra sala apenas com telão. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Essa foi uma das reclamações. Mas a outra reclamação, cara, que eu ouvi, que eu achei assim, que é básico do básico, foi que o pessoal entrou na Federal e lá não tinha ninguém informando qual era a sala. Então você imagina, você chega num local que você nunca entrou, faz uma pergunta de repente. Caminhada para chegar lá no centro. De repente você pergunta para a pessoa que trabalha na instituição, que não sabe da programação, porque a função dele é controle de acesso. Pergunta para ele, pô, onde é que está acontecendo a audiência pública? Olha, não sei, né, e tal. Então muita gente ficou possesso, falou que viram gente passando para lá e para cá, entrava no banheiro, entrava numa sala, sabe aquela coisa de desencontro? Para ter uma ideia, e não tinha uma ideia de onde seria. Onde seria e chegaram já na audiência, no meio da audiência, a coisa acontecendo, então. As perguntas que foram abertas parece que não foram respondidas. Também eu acho errado, por exemplo, claro, existem grupos que são mais interessados e acabam se exaltando porque vão lá defender seus interesses. E é uma audiência para se ouvir. Exatamente. E o que eu critico, Márcio, é que tem gente que vai lá para fazer política. Você, político, deveria tomar vergonha na cara, tá? Você ir lá dentro de uma audiência tão importante e vir falar e que não sei o que. Meu, quem tem que discutir é a população. As categorias: corretor, construtor, caminhoneiro, morador, tá? Ciclista, pedestre, comerciante, as entidades de classe como a Associação Comercial e Industrial, Taxista, a OAB, pessoal da estar... mobilidade, são eles que têm que discutir. Tem um amigo que a gente conversa sempre, o Walter, se estiver assistindo, um abraço para ele. Ele ficou muito possesso também porque ele fez algumas contribuições com relação a Porto Marítimo, né? A área industrial marítima. A retroportuária que bateu. Isso, que é um assunto que não é qualquer um que domina, né? Sim, é um assunto um pouquinho sim. mais... e Cubatão a gente tem uma certa dificuldade porque nós não temos porto público, aqui os portos são privados. Privado, embora temos área pública retroportuária. Aí é por isso que eu digo que é complicado, né? É muito complicado. E ele fez algumas... Ele mandou sugestões antes para reunião que o pessoal... Teve gente que mandou porque eles anunciaram que era para enviar sugestões para que eles pudessem discutir na audiência ou de repente, quem sabe, né, levar em consideração e colocar no texto da lei. Mas o que foi dito é que chegou lá, o pessoal nem leu, nem respondeu. Eu tenho uma relação... Não deu satisfações. Nenhuma satisfação. Eu tenho uma relação de reivindicações da área de construção civil. Os amigos mandaram para mim. É extenso, tá? São itens que só quem é da área consegue divagar sobre o assunto. Então são algumas recomendações, por exemplo, concessão de alvará, a fiscalização, de repente uma permissão para que você possa construir prédio sem garagem, né? Porque se for um prédio de... Aí que está. Então, onde é que vira a garagem? À frente da casa da outra pessoa? Então, mas é o que eu tô te falando. Então, é um negócio, né? Então, mas eu digo assim... Eu vou melhorar para você, vou piorar para o outro. O impacto da tua construção vai... Aí entra o WAVE, estudo de impacto de vizinhança. Perfeito. Porque se o cara quiser fazer uma construção de um complexo comercial, de repente, né? Ele tem que entender que ele vai causar impacto de vizinhança, né? Vai gerar desenvolvimento, mas ele tem que entender que esse impacto precisa ser estudado, ser previsto, né? E ele vai ter que ser compensado. Então, assim, eu vou construir, eu tenho uma área maior, eu não vou construir garagem.
Tudo bem, e os carros vão ficar onde? Não, mas... Não, vão ficar onde? Na frente essa é uma casa discussão de outras pessoas, em frente à garagem de outras pessoas? Exatamente. Então, na verdade, você quer construir o seu imóvel, você quer ganhar a área de construção e quer que se faça uma valorização por parte que não ser obrigado a construir garagem. Mas você vai ter que fazer o recuo. A garagem era utilizada na área. O recuo para... Não, Márcio, mas aí você está falando sobre o ponto de vista residencial. Eu também não concordo com uma construção de um prédio residencial sem garagem. Porque hoje não, há mais de 20 anos, a garagem é o que valoriza o imóvel quando você compra um prédio em condomínio, viu? Sim, se você não tiver garagem, se for aquela garagem comunitária que o cara do terceiro tem que descer para tirar o carro da frente do outro, o primeiro que estacionou lá atrás. Eu já fui síndico de prédio e posso te falar que em todas as reuniões a garagem do prédio era tema. Unânime, né? É tema. Era tema. E às vezes são aquelas discussões tipo, o cara chegou, eu vou subir e descer rapidinho. Ele não entende que tem uma outra pessoa que pode precisar de uma emergência, então coloca o carro na vaga. Tem prédio que não tem vaga, são vagas coletivas por ordem de chegada. Você não tem uma vaga, você tem um espaço disponível para colocar o teu carro por ordem de chegada. Então tudo isso é regulamentado. Antigamente a legislação permitia você construir prédios de apartamentos onde a quantidade de vagas de garagem não precisava ser efetivamente compatível com o número de unidades residenciais ou comerciais, ou seja o que for. Houve a mudança na lei e disse, se você constrói um prédio de apartamentos com 10 unidades, você tem que ter espaço para 10 vagas. Se são travadas ou não interessa, tem que caber 10 carros. Então eles fazem uma conta matemática, não só também terreno, né? Porque tem as colunas do prédio, então é feito um cálculo, o engenheiro sabe fazer isso. Mas na questão de um prédio comercial, a gente pode citar aqui um dos mais recentes construídos, é o Lopes ali, que é um prédio comercial de esquina. Que tem vagas, inclusive, por causa do hotel. Que tem vaga, porque lá também tem um hotel, mas aquilo você gera desenvolvimento, porque ele abriu várias portinhas, né? Sim, vários comércios estão ali. Uma galeria. A própria Galeria Angelina, a própria Galeria Piaçaguera, que não parece, mas o prédio todo é ocupado. Você tem clínicas e mais clínicas. E não tem estacionamento. O pessoal estaciona aleatoriamente, sem problema. Bolsões de não sei como é que eles fazem para estacionar, mas eles estacionam. Estacionam por ali. O prédio não tem. E também tem uma galeria... A Galeria Angelina também não tem estacionamento. A galeria tem estacionamento. A própria Galeria Wagner Tenório também não tem estacionamento. A própria galeria. Só é uma reserva de estacionamento para carga e descarga. Você vindo na Miguel Couto mesmo, antes de chegar no posto, ali tem uma mini galeria também. Antigamente até tinha uma loja do Corinthians, não sei se está lá ainda. Sim, onde é que era? Não está mais não. Perfeito. Ali também ele fez um espaço como se fosse para boxes, né? Sim. Que também, então, essas construções, que elas precisam ser bem regulamentadas, eu sei que quando eles fizeram, eles tiveram muita dificuldade para poder aprovar na prefeitura, porque não é um tipo de construção comum na cidade, né? Diferente de Praia Grande, Santos, São Vicente, Ibiriri e Bororó, né? Então, são coisas que precisam ser discutidas ponto a ponto, entendeu? Plano diretor para isso. Exatamente. Você pega o plano diretor, mobilidade urbana, tem que consultar as entidades que fazem mobilidade. CMT tem que participar, não tem como ela ficar de fora. Utilização do uso e ocupação do solo, que também tem uma outra lei, que não é o plano diretor, tem a lei de uso e ocupação do solo, que tem que estar também em consonância com o Código de Obras. Zoneamento, tem toda uma situação que envolve. O plano diretor faz isso, ele determina onde pode ser comércio, onde não pode, tem umas zonas mistas, né, de exploração industrial, o tipo de produto. Então, tudo isso precisa ser discutido de forma ampla. Eu entendo, Márcio, que assim... não é um assunto para qualquer pessoa debater, porque é bem complexo mesmo. Mas as entidades de classe, né, elas deveriam ser, de repente, sei lá, pega um trecho do plano diretor que tem a ver com engenharia e manda para o CREA. Deixa eu só fazer um adendo aqui, André, 10h59, só fazer um adendo. O que acontece dentro de uma audiência pública? As pessoas muitas vezes não têm o conhecimento técnico, perfeito. Só que quando a administração não atende ao munícipe como desejado, cria uma animosidade, cria uma necessidade de falar. E a audiência pública, muitas vezes ela deixa de seguir o seu rito ou perde um pouco o norte da audiência porque as pessoas utilizam como um desabafo.
desabafo, porque, na verdade, eles estão descontentes com a administração pública e vão desabafar. E nesse desabafo, sim, se alteram, saem do contexto, falam de outros assuntos que não são pertinentes. Por quê? Porque não há um canal que se ouça a população. Não há um lugar onde o sujeito pode chegar e falar o que ele quer e desabafar o sentimento de frustração contra ser munícipe. Essa é a situação. Por isso as audiências públicas têm toda essa dificuldade. Porque é aquele momento, é aquela oportunidade onde as pessoas vão extravasar, vão abrir o seu coração e desabafar. E esse é o problema, você acaba tendo uma audiência improdutiva. Por quê? Porque, na verdade, é reflexo da administração pública que não tem um canal de comunicação com a população e acaba que a população quer ser ouvida, quer falar. Naquele momento, o direito é dela, a audiência pública é para isso. O rito não diz nada a respeito. Você pode chegar e falar o que você quiser, que é audiência pública. Então, eu não, sinceramente, você responde pelo que você fala. Não sei bem como é que eles estão procedendo a isso, mas eles deveriam pegar, como eu te falei, uma ideia. Pega o plano diretor e precisa enviar para as entidades de classe que nós conhecemos. Cresce, CREA, Seu Comercial, a UAB, Conselho Tutelar, e para que esses órgãos se multipliquem. Ó, se você manda para uma OAB, por exemplo, a OAB deve ter aproximadamente 600 profissionais na cidade atuando. Pô, já dispara para 600 advogados. Vai ler ou não interessa. Ah, não fiquei sabendo não, mas eu mandei para a entidade de classe e ela mandou para você. Se você quisesse fazer alguma objeção, alguma anotação. As escolas colocam lá, mandam os bilhetes dos pais, audiência pública. Também, tudo isso é forma de comunicação. Também, é uma forma de divulgação. Mas a gente vê que parece que não há o interesse, né? Nós abrimos aqui uma vez uma audiência pública online e o número de pessoas era pouquíssimo, baixíssimo. Exato. Então, é assim. E, Márcio, se você vai lá, que nem eles falam, vamos apresentar a audiência pública. Poxa, é um texto tão cansativo. Eu acho que tem quase 200 artigos, sabe? Então você precisa fracionar isso. Se você tem um conteúdo tão grande assim para ser discutido, você tem que fracionar e colocar tal dia, vamos determinar tal coisa, tal dia, tal coisa. E uma audiência pública só não dá. Não dá, pô. Ah, mas tecnicamente eu posso fazer? Pode, mas... Não, mas você vai sentar e vai falar sobre 200 artigos? Não dá, Márcio. Não tem como. Como é que você faz isso? Como é que dá. Você vai fazer? Eu vou fazer um elogio aqui a um amigo da prefeitura, que é o Maia, que quando teve a audiência sobre o Código de Obras e Posturas, Código de Posturas do município, a gente até falou lá sobre a questão da perturbação de sossego, feiras livres, ambulante, banca de jornal. Ele fez uma apresentação muito bacana, muito sucinta, né, destacando os principais pontos. E esses principais pontos ele conseguiu abarcar praticamente tudo que tem na legislação com referência à parte financeira tributária, sabe? É esse Maia, tipo de coisa. Um servidor que merece... Não, é um cara assim, olha, bicho. Um empenho e a clareza com que trata a coisa. Ele se dedica, ele é muito... E também teve uma apresentação do secretário do Meio Ambiente, o Alan Clemente, e o superintendente... o superintendente da CMT, o Jefferson. Eu estive nessa audiência. Teve, e eles também mencionaram. Ela foi até fracionada em 2 momentos, né? Porque é muito grande os temas. E eu acho que esse tipo de coisa precisa ser bem difundido. Porque amanhã você vai receber uma notificação por uma calçada quebrada e vai falar, eu não sabia. Pô, mas votaram. Ou pior, você vai no teu vereador e o vereador fala que não sabe, aí vai fazer um fuzuê lá, né? Ele fala, pô, mas espera aí, você votou, que nem a taxa do lixo, você votou. Você votou e esqueceu, foi? 11 horas mais 4 minutos, estamos chegando ao finalzinho do bate-papo. Não, hoje o Márcio me pegou pra Hoje foi realmente pedreira, muita coisa aqui, e tem muita coisa que não entrou, ainda ficou fora da pauta aqui. Não, os assuntos, a gente faz de tudo para tentar diminuir, sabe, empacotar bonitinho para as pessoas ouvirem, de repente despertar o interesse.
mas eles são muito longos, né? Você pegou hoje 6 ou 7 matérias, são todas interligadas, né? Tem toda uma proximidade aí. E as 6 matérias, cada uma dessas matérias gera umas 10, 15 discussão cada uma. Se você chamar para reunião, para falar, nossa... Vai longe. São muitos assuntos. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando contigo sobre temas tão, né, tão amplos. A gente gosta de discutir a cidade, é um bordão que eu uso, né? Vamos discutir a cidade, mas a gente também gosta de discutir o Estado e o país, porque o que eles fazem lá reflete aqui. Então, obrigado, Márcio, mais uma vez. Agradecer a Maria Clara, que está sempre no nosso background aqui, nos ajudando. A você que está em casa, peço que acesse o portal TPC Notícias. TPC Notícias. Tá? Digita aí tpcnoticias.com, lá a gente está sempre atualizando. A gente foca na cidade, porque esse é o foco, é a cidade e alguma coisa que acontece na região que atinge a cidade, a gente está sempre atualizando, matéria completa, com fonte, com imagem, vídeo, a gente faz tudo linkadinho, né? O caso lá do La Fraterno, por exemplo, que a gente acompanhou desde o começo e agora teve um término. Se você entrar lá, você vai entender toda a história, tudo bem, muito bem estruturado, e a gente se sente muito feliz em poder oferecer esse tipo de material. E toda quinta-feira a gente está aqui dando o próprio comentário. Eu já falei isso em alguns lugares, fala assim, poxa, André, mas eu vejo nas tuas matérias no portal, você meio que... Você não dá a tua opinião, eu queria saber a tua opinião. Eu falei, não, a minha opinião você vai saber pessoalmente ou através de um programa. Ao vivo, nas quintas-feiras. Exatamente. Ou acessando depois os pods. Aí você acessa aqui o virtual, você vai ver a gente discutindo o assunto, aí eu posso colocar a minha opinião. Lá no portal não, o portal eu me preocupo com o fato. Perfeito. Eu tomo muito cuidado com isso. Tudo bem que quando você escreve da sua forma. Então acaba colocando o teu ponto de vista sobre a coisa. Mas a gente sempre põe a fonte e permite que, né? Quem vai pegar a informação e decidir como interpretá-la é o leitor, né? E estando ali tudo esclarecido. Eu vejo pelo feedback, Márcio, que as pessoas dão muito retorno, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, o próprio portal mesmo tem comentários lá. E eu vejo que as pessoas acabam trazendo informações e dão as opiniões. Fala, poxa, eu não sabia disso. Mas você sabia? Essa matéria aí não está completa, está faltando tal coisa. Aí eu vou lá, realmente, a gente faz uma nova e vamos acompanhando. Então, você está em casa, acessa aí tpcnoticias.com e obrigado, Márcio. Um abraço para o André, um abraço para a Maria Clara, agradecendo sempre a você. 11h07, vai fazer festa surpresa? Para mim? Fazer uma festa surpresa para mim? Não, fazer pessoal, isso é piada interna, porque tem muita gente, em algumas situações que a pessoa não pode convidar todo mundo, que senão não tem nem lugar para fazer. Aí fala, faz uma surpresa que a culpa não é minha. Não tem convidado. Boa ideia. Boa ideia. É boa ideia. Não, mas é verdade, Márcio. A gente fica. Até no Facebook mesmo, cara, você recebe mensagens de parabéns e a gente fica. Às vezes você não responde todo mundo porque não chega a notificação pra você, né? Porque como você faz muita movimentação, então vai chegando notificação de tudo. Aí quando você entra na questão lá dos parabéns, aí você vê a lista. Então a gente fica preocupado em poder responder todo mundo e não esquecer de ninguém. Mais uma vez agradeço a todos pela lembrança, pelo carinho, e saibam que a recíproca é verdadeira, tá bom? 11h08, vamos chegando ao finalzinho do Virtual News desta quinta-feira, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho vai estar à disposição para você nas redes sociais, tanto no site também como no canal no YouTube e no Facebook. Agradecendo ao André, agradecendo a Maria Clara, fique com Deus e até amanhã, sexta-feira. Aí, já pensou? Sábado, domingo, segunda, feriado, dia do trabalhador. Até amanhã, às 9h30 da manhã, se Deus quiser.